Olá, boa noite para quem estiver na live aqui conosco. Bom dia, boa tarde para quem for assistir depois. É uma imensa satisfação ter a oportunidade de estar aqui de volta conversando com vocês. Hoje o tema escolhido para a nossa palestra é um tema muitíssimo relevante, complexo, dada a sua atualidade, que seriam os trabalhadores do Senhor nos tempos atuais. Então, como não poderia deixar de ser, nós temos que lembrar, como se fosse desse tema, desse assunto, como se fosse uma pintura, uma tela, um quadro, onde o artista vai esboçando linhas, depois pinceladas, aprofundando nas cores, até ter todo um panorama, todo um clima revelado. O quadro é uma revelação da criatividade do íntimo do artista. Da mesma forma, estudar esse tema complexo demanda uma série de detalhes, de revelações que vão por uma pincelada abrangente em diversos nuances, diversos detalhes que poderiam passar despercebidos, mas que são de suma importância para que nós entendamos realmente qual é o nosso papel, o papel do trabalhador cristão nos dias de hoje. Então, como um artista começando o esboço desse quadro, eu teria que conversar com vocês sobre 3 principais aspectos. Quem são os trabalhadores, efetivamente, defini-los, como é o momento atual, como podemos compreendê-lo à luz do Evangelho e como trabalhar, que é o mais importante. Então, nesse primeiro aspecto, quem são os trabalhadores, vocês poderiam me dizer assim, somos nós. Aí eu brincaria de volta e falaria com vocês, tá bom, e quem somos nós? Então, para isso, nos aprofundando no tema, quem é a humanidade, o que são os servos do Senhor, o povo do Cordeiro, ou a humanidade, o que ela simboliza diante da magnitude dos mistérios do universo. E aí, tendo na questão do 59 do Livro dos Espíritos, o Allan Kardec, o nosso amado codificador, ele faz muitas considerações sobre o considerado pela Bíblia o primeiro homem, ou chamado Adão. Então, ele tece uma série de considerações à luz da ciência, analisando a Bíblia no seu sentido metafórico, figurativo. Então, Adão, como sendo o primeiro homem, ele esclarece ali naquele texto, eu aconselho a leitura, muito rico, como todo o livro abençoado que veio nos revelar o consolo da verdade de Cristo, do nosso Consolador. E ali ele traz considerações dizendo que aquilo é uma metáfora, um símbolo, é uma alegoria, e que Adão não é o primeiro homem nem o último. Então, para elucidar esse aspecto melhor, que durante muito tempo os nossos irmãos evangélicos, cristãos, católicos, eles consideram a Bíblia muito assim no sentido literal, quando, na verdade, à luz da ciência, da reflexão, do espiritismo, da nossa amada doutrina, nós sabemos que tem todo um sentido oculto, no sentido esotérico da própria história da humanidade, e revelado através dos livros, né, do Espírito, e depois através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, onde Emmanuel, inclusive, fala no livro A Caminho da Luz sobre as raças adâmicas. Então, vamos relembrar aqui qual é o nosso papel na história da humanidade. Lendo rapidamente para vocês, aqueles seres decaídos e degradados à maneira de suas vidas passadas no mundo distante de Capela, com o transcurso dos anos, se reuniram em 4 grandes grupos e se fixaram depois nos povos mais antigos, obedecendo a afinidades
sentimentais e linguísticas que o associavam na constelação do cocheiro. Unidos novamente na esteira do tempo, formavam então 4 grandes grupos, que são o grupo dos Árias, a civilização do Egito Antigo, o povo de Israel e as cartas da Índia. Então, como nós vemos aqui no livro O Caminho da Luz, ditado por Emmanuel, são destacados 4 principais grupos que vieram degradados, banidos de uma outra constelação, numa outra orbe, que ficava na de um planeta que ficava em Capela, na constelação do Cocheiro. Isso nos mostra que não é um sistema fechado. Não apenas a nossa vida não é única, como ela também migra para os vários planetas em vários estágios de uma evolução espiritual, onde o espírito e a matéria dançam, brincam, se unem, se aliam para um aprendizado eterno rumo à perfeição. Esse, então, é o nosso karma, entre aspas, né? Usando emprestado uma terminologia budista. Nós temos toda uma história de um degredo, de uma outra constelação, vindo na constelação do Cocheiro, de Capela, porque nós, espíritos chamados decaídos, como a Bíblia figurativamente chamou os anjos caídos, nos perseveramos no mal, quisemos manter uma condição espiritual que não ia de acordo com o estágio evolutivo daquele planeta. E nós viemos para cá, então, nesses 4 grandes grupos que foi citado por Emmanuel. E aí é muito bonito nós lembrarmos que Cristo, como governador do mundo, nos amparou, nos tutelou, Ele é o bom pastor. Ele prometeu a cada um desse grupo cuidar de nós, ser nosso irmão maior, amoroso, nosso professor, nosso velador, para que nós encontrássemos o caminho de volta através das novas lições que seriam aprendidas, ao mesmo tempo que vínhamos alguns grupos para ensinar os terrícolas ou os primatas que ali já estavam, ajudando-os a evoluir. Isso serviria não como um castigo, um sofrimento, mas sim como uma chance de recomeçar, refazer as lições que não quisemos aprender, para termos, então, a chance abençoada de evoluirmos. E, então, agora nós já sabemos quem são os trabalhadores, no sentido da sua história, como background, como passado e como destino, a caminho de uma evolução. Sabemos que muitos do Antigo Egito conseguiram o direito de retornar à Capela, alguns poucos indianos, arianos quase nada, e o povo de Israel, que teve a abençoada chance de, por ser assim, a menina dos olhos de Deus, aquele com o qual Abraão fez uma aliança e com Deus, e que já sabia da vinda do nosso amado Jesus como Messias, que ensinaria de perto, com carinho a eles, as lições esquecidas para serem reveladas e cuidadas e aprendidas, negaram o ensinamento evangélico. Muitos aceitaram, porém outros não. Então, nós estamos aqui, como se diria, na missão, entre aspas, resgate de Adão, ou das raças adâmicas. É essa a situação que nós vivemos no momento. Nós temos que completar a nossa missão reencarnatória coletiva, para que tenhamos o direito de voltar aos ossos superiores, a mundos espirituais mais elevados, e fazendo ao mesmo tempo da Terra um cadinho de provas e expiações, um canto de provas e expiações, mas que um dia, com certeza, ganhará o direito de se tornar um mundo de regeneração.
Então, uma vez que nós aprendemos que somos esses trabalhadores descendentes da raça adâmica, das raças adâmicas, muitos, né, embora algumas etnias primitivas que já estavam no planeta, que seriam os chineses e os afrodescendentes, é claro que as almas se misturam, se não existe elitismo nem segregação entre os espíritos. Nós sabemos que um grupo de almas pode migrar de uma reencarnação para outra, num sentido missionário ou de aprendizado. Eu estou falando apenas em linhas gerais para que compreendamos o ciclo evolutivo da nossa situação planetária. Então, uma vez que nós aprendemos que essa é a situação, vamos agora entender qual é o momento atual. Como podemos descobrir exatamente os dias de hoje, onde se encaixa nessa grande missão planetária, nesse grande resgate coletivo que está sendo feito nos dias de hoje? Aí eu me permito abranger umas pinceladas aparentemente um pouco mais distantes, mas é o que dá contraste a esse quadro que é tão importante para que nós entendamos. A simbologia numérica da Bíblia. A Bíblia, ela tem um sentido literal, que é muito pouco, porque ela traz também em seu bojo um sentido metafórico e simbólico. Os símbolos, tanto inclusive numéricos, eles são muito relevantes na Bíblia. Há estudiosos que estudam isso com chamado gematria ou numerologia, onde nós podemos aprender através da simbologia que os números carregam muita coisa relevante e interessante. Dando um exemplo, por exemplo, é um arquétipo universal, o 3. O 3, a trindade. Então, não só no cristianismo, tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas nós temos o 3, como Brahma, Vishnu, Shiva, e no Tao nós temos o todo, formando o Tao absoluto, Yin e Yang. Então, o 1 em 2 ou 3 sagrado é um arquétipo importantíssimo para que nós compreendamos alguns sentidos bíblicos. No caso, o 3 seria o perfeito, o que está consolidado, o perfeitamente consolidado para o bem ou para o mal. Então, o 3 é uma plenitude. Já o 4, por exemplo, ele simboliza na numerologia tudo que é material, ligado à terra, ao mundo carnal. Então, enquanto o 3 é ligado ao sagrado, o 4 é ligado ao profano. E aí vem o 6, né, o que assusta no sentido... Para entender o 6, nós precisamos compreender o 7. O 7, ele é um número sagrado, numerológico na Bíblia sagrada, porque você vai ver em toda a Bíblia, principalmente no Apocalipse, as 7 igrejas, os 7 candelabros, os 7 selos. O 7 simboliza um ciclo, um tempo completo. Tanto que na Gênesis nós temos os 7 dias da semana, onde se trabalha 6, se constrói em 6, e tem o Shabá, que é o sábado ou o domingo para os cristãos ocidentais, onde você descansa. Então, o 7º dia é onde você celebra a completude de um período. Então, por que analisar este aspecto numerológico? Porque nos nossos estudos bíblicos, muitas vezes, esses números são trazidos sem que a gente tenha uma compreensão abrangente do significado deles. Um exemplo é o 666. As pessoas tendem a ver... teorias, né, sobre que seria um homem X ou uma pessoa Y,
que o anticristo seria uma pessoa do mal. Na verdade, o meia... Por que é o 6? O 6 é o período de trabalho, é de imperfeição. Você ainda está progredindo. Você trabalha 6 e descansa 7. Então, o meia é o imperfeito, aquele que ainda não está concluído, aquele que precisa evoluir. Quando você usa o número 666, você está usando numerologicamente, simbolicamente na Bíblia, o sentido de queda, de imperfeito, de perseverar no que é imperfeito, no que é não próximo ao completo e ao sagrado. Por isso que é 3 vezes o meia, quer dizer, aquele que está empedernido, empedrado no mal. 666. Ele está mais numa trindade, num ciclo fechado de imperfeição, num trabalho que não quer evoluir. Ele está cristalizado no lado oposto à busca de Deus, que seria a perfeição, o 7, o ciclo completo e evoluído. Então, diante disso, você percebe que a numerologia, inclusive, pode colocar este símbolo, através de estudos numerológicos, em várias situações onde o mal prepondera. É o número da imperfeição dos anjos caídos que estão teimando em ficar naquele estado vibracional, espiritual, sem atingir o 7, a completude, a perfeição. Daí a trindade meia, trindade no sentido de resistência do mal. Então, diante disso, você vai dizer, mas por que isso? Agora nós vamos ver o 7 na simbologia bíblica para a contagem do tempo. E aí nós vamos entender exatamente como nós somos os trabalhadores e onde nós estamos no tempo do karma coletivo, do tempo do resgate coletivo, do período. Qual é o período? Aí até vou brincar com vocês, eu acabei de dar uma dica. O ciclo completo é o quê? O 7. Acabamos de ver nos dias da semana. Você trabalha 6, evolui em 6, põe a mão na massa, na matéria, em 6 e consagra o 7 a Deus. Então, diante disso, se você fosse chutar um número para me dizer o período de tempo marcado na Bíblia, assim, o que é usado como uma métrica, você vai provavelmente chutar o 7. E aí eu vou ficar feliz e dizer exatamente, adivinhou? Como referência disso, eu cito dessas fontes, porque eu acho que seria assim até um pouquinho leviano se eu não trouxesse todas essas informações sem colocar a luz da doutrina espírita, corroborando com essa visão. E para isso eu trouxe uma citação do livro As Quatro Babilônias, de Mário Coelho. É um pseudônimo de Mário de Cerqueira Leite. Esse livro ele foi escrito em 1939, falando dos ciclos proféticos na Bíblia e de uma série de profecias muito interessantes. Para vocês terem uma ideia, Lírio Passo comenta que Luiz Olímpio Guilhom Ribeiro cita, inclusive, o comentário feito por próprio Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, numa entrevista feita para o Reformador Espírita. Então, eu até deixei aqui o link, para que vocês possam depois procurar o livro para download, porque é domínio público já, faz muito tempo, e busquem as palavras de Emmanuel sobre o livro. Até eu trouxe aqui um pequeno trecho, que é muito interessante e ressalta a fonte fidedigna, honesta e condizente com os desígnios da espiritualidade. Aqui é palavras do próprio Emmanuel, através do nosso querido Chico. Quero referir-me ao vosso desejo de nossa manifestação sobre as 4 Babilônias, repositório de numerosas elucidações oriundas do alto, isto é, do plano divino, de cujo reservatório de verdades emanou o pensamento profundo dessa obra. Não só um instrumento humano e falível contribuiu para esse evento, grande número de enviados cooperou na exposição desse trabalho sadio, dando curso às mais sublimes inspirações.
Nem mesmo um cérebro perecível poderia avançar tanto neste caminho de concepções, tão somente com a pobreza das possibilidades materiais. Somente o espírito, apreendendo a luz divina, absorvendo a luz divina, percorrendo a estrada dos acontecimentos e perquirindo a sagrada semeadura nos tempos mais remotos, poderia realizar esse esforço, trazendo ao conhecimento humano a chave da revelação nas suas características universalistas. Então, aqui o próprio Emmanuel fala da obra como sendo um acervo, um referencial muito importante para a nossa doutrina, para entender os tempos atuais, que é chamado os tempos apocalípticos ou de transição planetária. Então, nesse livro, o 7, vamos voltar lá ao nosso número, a marcação temporal e cíclica das profecias, dos acontecimentos proféticos na Bíblia, é marcada através do número 7, ou ciclos de 7. E, inclusive, Daniel, o profeta Daniel, ele usa muito a expressão tempos, tempo e meio tempo. Então, para que nós possamos entender isso, o que é esse tempos, tempo e meio tempo? Porque no Apocalipse você vai ver muita referência, às vezes, citando esse período, e você não vai conseguir ter uma clareza objetiva quanto a essa marcação temporal. Então, vamos ver aqui a matemática, a equação elementar. 7 dividido por 2, 3,5, ou 2 vezes 3,5, 7. Por sua vez, então, como Daniel faz, inclusive aqui eu citei capítulo 6, 25, eles repartem, então, o período de meia semana profética, como eles chamam os 3 tempos e meio, em 1 mais 2 mais meio. Então, quando você fala a semana profética é o 7, e o período dentro da semana profética, um dos mais usados é o 3,5, para fazer subciclos do 7. Então, se você olhar agora os trabalhadores, quem são, onde eles estão aqui na história do resgate da era adâmica, ou de Adão, ou da coletividade chamada Adão, que veio de degredados de Capela. Então, veja bem, nós situamos a história da humanidade, o posicionamento bíblico de Adão, 4.000 anos antes de Cristo. Vindo mais 2.000 anos dos tempos atuais, nós temos o quê? Lembrando que, como diz Pedro e o próprio Salmo, do versículo 4, que é colocado, 1.000 anos são como um dia, e um dia são como 1.000 anos. Ora, se um dia são 1.000 anos, então, numa semana profética, quantos 1.000 anos são? 7. Então, nós temos, para o nosso resgate da semana adâmica, ou a semana de Adão, 7.000 anos. Nós vamos fazendo as continhas, 4.000 anos, mais 2, 6. Então, onde é a nossa localização nisso? Quais são os tempos atuais? Nós estamos há 6.000 anos, nós estamos no 6º dia da semana profética. Então, e o que acontecerá no 7º dia? O sabá, o que é voltar-se para o espiritual. Então, nós estamos prontos, é chegado a hora, é chegado os derradeiros momentos da era de trabalho, de provas e expiações, para tornar o tempo da redenção, o tempo do descanso, o tempo do sabá, ou shabá, o tempo do Senhor, o ano Domini, né, o ano sagrado, que é o 7º do descanso. Então, o que é que nos leva a crer que, justamente corroborando com o começo do mundo de regeneração, o tempo em que nós estamos, o final do 6º dia, caminhando para o 7º dia de descanso e de aprimoramento espiritual, o dia da perfeição e onde haverá a complementação desse ciclo kármico, desse ciclo de resgate das almas que vieram aqui acalentadas e cuidadas pelo nosso bom pastor, pelo nosso governador do mundo, nosso amado Jesus.
Então, só para deixar claro como é importante a colocação temporal dos tempos proféticos nos dias atuais, se 1000 anos é como um dia, vamos dividir, então, um dia tem 24 horas, uma hora simbólica, então seria 1 hora 42 anos. Se nós lembrarmos do ano de 2057, que foi citado por Chico Xavier, inspirado por Emmanuel no Pinga Fogo, ele diz que a data provável para que se iniciasse o tempo de regeneração, o mundo de regeneração, seria nessa data, em 2057. Se você tirar os 42 anos dessa data, 2015. Então, uma informação muitíssimo importante para nós. Desde 2015, em meados de 2015 para cá, nós já estamos na última hora. Nós somos realmente os trabalhadores da última hora. Eu não vou ter tempo aqui de relembrar a palestra, mas colegas meus já falaram dessa palavra dos trabalhadores da vinha, ou trabalhadores da última hora, muito bonita, um sentido profundo, moral muito profundo, muito importante. Mas o que agora nos cabe salientar aqui hoje é que, comprovadamente, diante de tudo que a gente tem falado aqui, nós somos os trabalhadores da última hora. Nós estamos no 6º ano e na última hora da semana adâmica. Então, aí você me perguntaria, mas e qual é a situação hoje? Se eu disser uma loucura coletiva, vai parecer muito pessimista, porque nós não podemos esquecer que Jesus e a espiritualidade previu, sabia de todas as dificuldades, todos os obstáculos que nós teríamos que passar e nunca nos desampara, nunca nos desamparou. Mas ele nos avisou que seriam momentos conturbados e difíceis. Aqui, relembrando, vou ler rapidamente a ilustração perfeita, rica e muito abrangente que Jesus faz dos dias atuais. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, lhe dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Eu acho que eu diria o fim de um ciclo, né? Mas vamos continuar aqui, porque é assim que os apóstolos percebiam. E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Não é exatamente o que temos hoje? Pestes, fomes, até pragas de gafanhoto. E ele avisou toda a deformidade de alguns separatismos religiosos, sectários dentro do próprio cristianismo, fazendo guerra de religião, guerra de intolerância, e mais as guerras entre nações. Então, veja como é um quadro perfeito dos dias atuais. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Veja bem, é um estágio inicial ainda. Então, vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e serei odiados de todas as nações por causa do meu nome. Esse é um ponto importantíssimo, porque a maioria dos colegas, quando vem essa interpretação, acha que Jesus está falando dos primeiros cristãos, dos perseguidos lá pelos romanos, nos tempos dos Césares. E não é bem assim. Hoje, tanto quanto nos primeiros dias, os cristãos têm sido metodicamente perseguidos em muitos lugares. Eu vou trazer mais para frente algumas rápidas fotos, comentário, para que não haja nenhuma sombra de dúvida sobre isso. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e se trairão, e uns aos outros e se odiarão. Infelizmente,
também é um quadro dos dias de hoje, de intolerância, de egocentrismo exacerbado, de hedonismo. E surgirão, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, hoje, mais do que nunca, é necessário cultivar o altruísmo, os bons sentimentos, a tolerância e a caridade. Lembrando que disse Paulo de Tarso, mesmo que eu falasse a língua dos homens ou falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Então, o mundo hoje carece de o amor no seu sentido pleno e restrito, sem correias de rótulos, seja da posição A, B, C, D, esquerda, direita, acima, abaixo. O amor se faz necessário como único estandarte possível, porque fora da caridade, fora do amor, não há salvação. E aí vem mais um ensinamento de Jesus. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas perseverar o quê? Como eu diria, em ser um bom trabalhador. Aqui mostra as dificuldades do trabalhador na seara evangélica. Aquele que conseguir levar os valores cristãos, não somente para o próximo, mas dentro de si, e se conservar um homem de bem, um homem puro de intenção, de propósito, em onde ele consagra os seus pensamentos e as suas obras a Deus e aos valores cristãos. Este é o perseverante, o que será salvo, porque não apenas porque se converteu a isso ou aquilo, ou porque simplesmente descobriu uma palavra, não. É porque ele tomou a cruz de Cristo, o exemplo de Cristo, seguiu e conseguiu ser vitorioso, apesar de todas as dificuldades, mantendo a alma íntegra como um homem de bem, um homem que segue os valores cristãos. Esse será salvo. Não sem trabalho, não por mágica, com muita senso de sacrifício e muita vigilância. Esse é o trabalhador dos dias de hoje, como ele deve ser. E aí diz, então o evangelho do reino será pregado no mundo todo, testemunhado em todas as nações, e então haverá o fim do ciclo. Então veja que hoje o cristianismo está praticamente em todo o mundo, tentando ir mesmo nos lugares mais longínquos, mais que resistem, né, ao cristianismo, mas ele está sendo pregado. Ele está, esse também é um termômetro dos dias de hoje, a expansão do cristianismo a nível mundial. E aqui, como eu prometi, eu trouxe alguns para corroborar com o que eu havia dito antes, que aquela citação da perseguição não é uma coisa dos tempos dos Césares ou dos primeiros cristãos. Nós temos aqui, para evitar aquela famosa fake news, né? Fake news, eu trouxe aqui exemplos de uma mídia considerada, conceituada, a Veja, vários locais, Veja, Correio Brasiliense, tinha na Jovem Pan também, mas o que importa é o consenso geral da imprensa, mesmo aquelas que não procuram não noticiar uma coisa, outra que tem uma linha editorial divergente a assuntos de fé, mostram que, mais do que nunca, os cristãos, ou tanto quanto sempre foram, os cristãos são perseguidos. Olha lá. Em 2019, mais de 250 milhões de cristãos foram perseguidos no mundo. Cristãos são condenados por frequentar igreja doméstica no Irã. Agora, pasmem, né? Até me fez lembrar, sem querer dizer que é isso ou aquilo, apenas uma lembrança que me veio à mente, quando diz que é abominável da desolação no lugar santo, tentando ser Deus e se passar por Deus, né? Então, muitos falaram que alguns interpretam o abominável da desolação, que é citado na Bíblia, como sendo o templo da mesquita, do Domo da Rocha, sobre o templo de Jerusalém. Outros dizem que poderia ser isso ou aquilo, enfim. Mas o fato é que, querendo ser Deus, ou se passar por Deus, inclusive dizem que seria o papado, quando o Papa tomou para si
formando o reino de Vaticano e toda aquela riqueza material, que houve um desvirtuamento do espírito cristão no catolicismo, e que aí o assentamento do Papa como infalível no trono, se dizendo infalível, seria um abominável no lugar santo. Mas veja que o abominável no lugar santo tem coisas interessantes. Por exemplo, a China comunista tirando o direito de fé dos cristãos e colocando a foto do Xi Jinping no lugar de Jesus. Isso também é um valor abominável, o materialismo, onde você coloca o Estado acima de qualquer fé, acima de qualquer crença, acima de qualquer liberdade individual. Então, aí também, na minha modesta opinião, nós temos o que é abominável tomando um lugar santo. Mas, uma vez mostrado que a situação cristã é problemática, que exige dos trabalhadores vigilância, serenidade e sobriedade para encarar o problema sem desassombros, mas com maturidade e sossego de quem tem o auxílio de Jesus e dos nossos amados mentores, nós seguimos em frente, né? E tentamos levar o caminho dos bons ensinamentos, dos valores evangélicos, porque Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E aí eu digo para vocês, mas como é que, se você fosse um chefe de umbral, um comandante, um centurião das forças umbralinas, como é que você agiria para tentar impedir a vinda do tempo do Senhor, do 7º dia de descanso e redenção, um planeta de regeneração, ao invés de um mundo conturbado onde os maldados dominam? Eu trouxe um trecho do Apocalipse que mostra bem como as hostes do mal estão desesperadas. É óbvio que é figura simbólica de Satanás, é apenas para mostrar uma horda de espíritos que não querem entender ou compreender ou aceitar ou progredir rumo ao caminho do bem, dos valores evangélicos. Então, eu trouxe aqui Apocalipse 12. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então, veja, o que é isso? Umas hostes de espíritos renitentes no mal também estão sendo colocados aqui numa última chance de reencarnação, de resgate, de aprendizado. É como se fosse um repetente que vai para um exame final e o professor fala: meu filho, por favor, estude, porque é a sua última chance. Se você não passar agora, você vai ser tirado para uma outra escola. E o menino vai querendo, em vez de entrar na sala de exame, quebrar as carteiras, fazer arruaça, e não só não entrar na sala de exame, como impedir que os outros colegas façam as provas. Então, esse é o clima dos espíritos rebeldes no dia de hoje. E aí, como é que, então, simbolicamente, Mário Coelho comenta esse trecho, que é o livro As Quatro Babilônias, e é um trecho muito bonito que vai também de encontro ao nosso livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Presta atenção aqui nesse trechinho. Então, o que acontece quando as hostes do mal perseguem os valores cristãos? Quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dá a luz do filho homem. Essa mulher é a igreja. São aqueles que a coletividade da igreja, de cujo seio, de si sai Jesus como o Filho do homem, o Filho abençoado que veio para resgatar a igreja. Então, a mulher simboliza a igreja e o Filho é Jesus. E aí diz: e foram dadas às mulheres 2 asas de grande águia para que voasse ao deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. Olha que interessante aqui, o tempo, a metade do 7, 1, 2 e meio, sendo usado como marcação temporal simbólica, marcando um período profético.
E aí, essas duas asas de águia, Mário Coelho fala muito bem. Se você olhar o mapa das duas Américas, você vai ver ele de pé, colocado um atlas de pé, você vai ver as duas asas da grande águia. Então, ali ele afirma que as asas que colhe a igreja, os valores cristãos, não está na Europa, não está no Oriente, mas está nas Américas, que a América seria o berço da igreja, o despontar de uma nova era sob as égidas do Cristo. E veja que lindo, é exatamente isso que fala o livro Brasil, Coração do Mundo, a Pátria do Evangelho, que diz que os valores do Espiritismo, os valores cristãos foram tirados da Europa e replantados no nosso território. Então, veja que bonita a colocação que é ensinada no livro As Quatro Babilônias e no Coração do Mundo e aqui no Apocalipse. E aí a serpente lança a sua boca atrás da mulher para que a corrente arrebentasse. Então, a difamação, as mentiras, valores distorcidos, e o dragão se ira contra a mulher porque quer fazer guerra aos remanescentes da sua semente e os que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, aqui está claro que essa mulher é perseguida pelo dragão para que os valores cristãos sejam aniquilados antes que venha a transição planetária e comece o seu estágio de mundo de regeneração no 7º dia da semana profética. Então, veja que nós, trabalhadores da última hora, temos por dever de soldado de Cristo levar a cruz no coração, o senso de sacrifício, a espada da verdade, o escudo do amor e da caridade. Nossa obrigação é mais do que nunca enfrentar sem medo de ser taxado de quadradinho, de fanático, de Caxias, da igreja A ou B. Nós temos que ter certeza e orgulho da nossa missão, porque somos trabalhadores da última hora. E aqui, para terminar, eu trago aqui o que Mário Coelho fala sobre a águia que abrigará a mulher fugindo do dragão. A formidável águia volante será o abrigar das duas potentíssimas asas místicas, a América do Norte e a América do Sul, os verdadeiros cristãos fiéis perseguidos pelo dragão vermelho. E ele faz um parênteses aqui, que o dragão vermelho simboliza todos os extremismos essencialmente rubicundos ou radicalizados. Então, mostra que o anticristo não é um homem, é uma ideia que persegue os valores cristãos. E que essa ideia radical é que será o combatente dos trabalhadores da última hora. Então, quando nós vemos tantas questões como família e indivíduo, evangelho, materialismo e fanatismo, questões onde você hoje é convidado a ser um indivíduo egocêntrico, em si mesmado, cheio de hedonismo, onde famílias são ensinadas, cada um tem sua verdade, casou, não deu certo, separa, vamos, se não der, vai cada um para um lado, o filho é assim mesmo, esse relativismo assustador. Aí você percebe que como um bom... Porque o mal também é inteligente, ele vai combater a família, os filhos, porque as novas gerações de espíritos que vêm para cá para fazer a mudança na nova transição planetária, eles não querem que isso aconteça. Então, coisas que incentivam a destruição familiar, incentivam o aborto, incentivam o aviltamento de valores éticos. Eu não vou dizer moralistas, note bem, quando falar valores morais, não quer dizer moralismo, porque moralismos, tudo que é ismo, supõe-se um desvirtuamento do valor. Então, nós estamos falando da moral cristã, no seu sentido mais puro. Eles querem combater o amor, a fé e os valores de disciplina, de trabalho e de senso de sacrifício. Porque se você não tem disciplina, nem senso de sacrifício, você não consegue desenvolver a empatia e o amor. Então, diante de um mundo conturbado, que é uma luta entre os valores cristãos e as hostes umbralinas,
Você vai dizer, mas como é que eu vou saber que eu estou do lado certo? É simples, você vai aonde a caridade está. Você vai lutar, entre aspas, quando não houver nenhuma geração de mal com o suposto bem que você acha defender. É simples. O verdadeiro bem, ele é manso, ele é pacífico, ele não agride, ele não se impõe, ele não humilha, ele não agride. Então é simples, basta ver onde está o respeito e a caridade que você encontrará o lado certo para agir. E terminando aqui, eu trouxe parâmetros para o bom trabalhador da última hora. Jesus fala, eu peço que vocês leiam em casa, para não ficar um tempo demasiadamente longo aqui, e aí ele fala, Jesus ensina, sejam inofensivos como as pombas, porém espertos como a serpente. E que aí ele, então eu não devo me misturar nas questões mundanas? Claro que deve. Você se posiciona. Isso é um homem de bem, que se posiciona de frente, sem medo. Por isso que Jesus ensina que o seu sim seja sim e o seu não seja não, porque tudo mais vem do maligno. Agora, nunca use como ferramenta a contenda, o ataque, a enganação, o sofisma, que infelizmente hoje muita coisa vem travestida de bondade, de uma luta pela minoria, quando na verdade o que se quer mesmo é fazer classes sectaristas, brigas, discussões. A verdadeira caridade ela é inclusiva, verdadeiramente inclusiva. O bem tem lugar para todos que estão prontos para ouvir. Todos serão chamados. Então, que tenhamos sabedoria para conseguirmos ser também os escolhidos, praticando o bem, à luz do Evangelho, como trabalhador da última hora na Semana Profética. Obrigada e uma ótima noite para todos vocês. Que Jesus nos abençoe.